Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos ver como simplificar as relações em um diagrama de casos de uso. Às vezes, pessoal, a gente tem um diagrama de casos de uso e esse diagrama de casos de uso começa a ficar muito poluído devido ao grande número de relacionamentos que a gente tem ali representado, associações, extensões, inclusões, enfim, a coisa começa a ficar muito grande, né? E isso polui muito o diagrama, dificulta às vezes na compreensão, né? E não é isso que a gente quer clareza num diagrama, a gente quer um diagrama claro que você possa olhar e entender o que ele está dizendo. Então existem algumas maneiras, né, da gente eliminar algumas representações. Não quer dizer que a relação não existe, ela vai continuar existindo, mas a gente só não precisa representá-la no diagrama, porque ela já fica subentendida. Beleza? E isso ajuda a gente a despoluir o nosso diagrama. Então vamos ver um exemplo agora, né, onde a gente vai estudar quais, né, as possíveis simplificações que a gente pode fazer eliminando representações de diagrama. Claro que algumas têm que ficar, tá, galera? Tem umas que não tem jeito, a gente tem que deixar, né, para que se exista a compreensão. Mas existem algumas que podem ser removidas, né, a representação delas podem ser removidas no diagrama que elas vão ser facilmente subentendidas. Quem for ler o diagrama vai entender que aquela relação existe mesmo sem que ela esteja ali representada. Então vamos ver um exemplo aí de como a gente pode fazer essas simplificações. Bom, galera, estamos aqui com um diagrama de casos de uso, tá? Onde a gente tem aí as relações dos atores modeladas, relações de inclusão, extensão, todas elas modeladas aqui, e esse diagrama está correto, né? Por mais que pareçam muito confusas esse monte de relações, esse diagrama está correto, né? Todas as relações aqui estão corretas. Tá? O cliente está associado a efetuar pagamento com cartão, com dinheiro, fazer reserva, fazer check-out. O caixa está associado aí a todos os tipos de pagamento, o atendente a fazer reserva e tal. Então está tudo ok. Tá? Mas como vocês podem perceber, às vezes começa a causar uma confusão. Tá? Esse monte de relações, uma passando aí por cima da outra e tal, porque o volume de relações está muito alto, né? Tem muitas relações de associação, tá, galera? Então, quando a gente tem muitas relações de associação, tá, existem alguns critérios que a gente pode usar para simplificar essas relações. Lembrando que aqui, galera, estou falando de relações de associação. As outras relações não vão ter simplificação, tá? Extensão, inclusão, herança, essas vão sempre ter que aparecer, tá? Seguindo lá as regras que a gente já viu. Agora, as de associação a gente pode dar uma simplificada dependendo das circunstâncias, tá? Então, a primeira simplificada que a gente dá, né, e que a gente já até viu lá na questão da herança, é justamente no caso onde a gente tem uma generalização, uma herança, né? Aqui, como a gente sabe que as relações elas são herdadas, tá? A relação, né, de cliente, caixa com pagamento com cartão e dinheiro podem ser retiradas do diagrama. Eu posso pegar e deletar essa associação e também deletar essa associação. E aqui no cliente eu posso deletar essa associação e deletar essa associação. Já simplificamos bem. Ou seja, isso aqui a gente pode fazer e nós não vamos ter prejuízo nenhum, porque a gente sabe que o efetuar pagamento com cartão e com dinheiro herdam de efetuar pagamento. Então, eles herdam também essas relações. Então, as relações que a gente acabou de criar, na verdade, ainda existem. Elas só não estão expressas no diagrama, tá? Mas elas existem porque eles estão herdando aqui. Ok, pessoal? Agora, galera, com relação a simplificações, né, quando a gente tem extensões e inclusões, né, com relação às associações a casos de uso, né, que um estende o outro, um inclui o outro, aí já né, a gente tem que tomar mais cuidado. Na prática, essas relações a gente não costuma simplificar, tá? Só se realmente estiver provocando aí
muita confusão. Aí a gente tem que estudar uma maneira de simplificar essas relações, tá? Sem prejudicar o entendimento de quem vai olhar e ver o diagrama. E aí a gente tem que estar atento a isso, tá, pessoal? Então, as de herança a gente pode simplificar, né, seguindo essa regra que eu falei, sem problema nenhum. A gente olhou, viu isso, já podemos simplificar. Agora, as outras, aí depende muito da situação. Eu, olhando para esse diagrama aqui, sinceramente eu não simplificaria mais nada. Tá? Eu manteria essas relações aqui, porque isso me daria total certeza de quais atores estão ligados a quais casos de uso. Tá? Então, o que você tem que se perguntar na hora de fazer uma simplificação é nesses casos aqui, onde a gente tem casos de uso que, né, incluem, que estendem e tal, é o seguinte, né? Por exemplo, vou excluir essa relação aqui de cliente com efetuar pagamento. Né? Então, assim, removi. Ele participa aqui, eu sei que ele participa. Então, olhando para esse diagrama aqui, né, cliente faz a reserva e reserva, né, ela pode ser chamada pelo efetuar pagamento. Assim como o cliente faz check-in e o check-in ele implica em você fazer o pagamento, né, dos custos. Você tem que fazer, então vai ser executado. Tá? Então, aqui a reserva pode ser executada, tá? No caso de... O pagamento pode ser executado, perdão, o pagamento pode ser executado no caso de se fazer uma reserva, ok? E o pagamento será executado no caso de fazer o checkout. E o cliente está ligado nos dois. Então, olhando para esse diagrama, dá para subentender que o cliente ele participa do efetuar pagamento? Na minha concepção, sim. Eu entendo que o cara vai fazer a reserva e... por exemplo, na hora de fazer a reserva, ele pode ou não fazer o pagamento, é opcional, por isso que é uma extensão. Então, na hora de fazer a reserva, ele pode efetuar o pagamento. Então, assim, pagamento estende, e aí dá a entender, de repente, que o cliente pode fazer esse pagamento. Então, acredito que não houve prejuízo aqui. Tá, de eu ter eliminado aqui do diagrama essa relação. Ainda dá para entender que o cliente ele participa aqui dessa relação. Agora, por exemplo, eu não poderia apagar, por exemplo, essa relação aqui. Ó. Não tem como eu entender que o cliente participa do checkout. Né? Eu vou entender, na verdade, porque eu conheço o modelo. Agora, se eu não conhecesse, não teria como eu aqui provavelmente falar, não, o cliente não faz parte do checkout, quem faz checkout é só o atendente, o cliente não tem interação nenhuma, não faz nada. Então, assim, não é verdade, isso é errado. Então, essa relação tem que ser mantida, assim como não fazer reserva. Né? Se eu tirar a relação aqui, ó, quebrei, a reserva é feita só pelo atendente. Ah, mas e se o cliente tivesse ligado apenas ao pagamento, não tivesse nenhuma outra relação? Já que pagamento estende aqui e é incluído e tal, ainda assim, galera, né, olhando com sinceridade, parece que aqui ele só faz o pagamento. E a reserva não é feita por ele, o checkout ele não participa, a reserva ele não participa, isso não é verdade. Ao passo que é mais intuitivo, se ele faz o check-in ele paga, o checkout ele paga, e se ele faz a reserva ele pode pagar ou não. Então, acho que fica mais intuitivo assim. Então, galera, essas simplificações, a gente tem que tomar cuidado, tá? Para não ofuscar as relações onde realmente os atores interagem. Na dúvida, deixa a relação. Tá? Nesses casos aqui de extensão e tal, na dúvida, deixa a associação. Tá? Não tira, porque aí você garante essa certeza. Tenta organizar o diagrama, puxar caso de uso para cima e tal, para a coisa ficar mais organizada. Tá? Mas, assim, dependendo das circunstâncias, a gente pode fazer essa simplificação. Uma outra simplificação que funciona bem nessas situações é quando a gente tem, por exemplo, um determinado caso de uso sendo utilizado aí por um ator apenas, onde um ator participa. Então, para isso aqui, só para exemplificar, eu vou excluir aqui o caixa e o cliente, por exemplo.
Excluí os dois, deixei só o atendente aqui. Máquina de cartão está ligada a um só, então não tem problema. Aí, pessoal, beleza, estou aqui com o atendente. Atendente faz reserva e faz checkout. Só que, olha o efetuar pagamento, não tem nenhum ator associado a ele. Tá? Então, a gente vai, né, intuitivamente pensar assim, pô, é o atendente que faz o pagamento também. Ele faz a reserva, ele faz o checkout, então ele fará o pagamento. Né? Porque na hora de fazer a reserva, o cara pode querer pagar. E na hora de fazer o checkout, o cara tem que pagar. Então, assim, é o atendente que vai fazer o pagamento. E esse pensamento está correto. É como se houvesse uma relação aqui. Tá? Então, quando a gente tem casos de uso onde apenas um ator, né, vai participar, um ator está expresso aqui, e ele participa de outros casos de uso que tem uma relação, tá, de inclusão ou de extensão com esse outro caso de uso que ele participa, a gente pode omitir esse relacionamento de associação. Né? Poderia deixar, não teria problema nenhum, o atendente faz o pagamento. Poderia deixar, mas nesse caso fica muito mais simples a gente entender, pô, é o atendente que faz o pagamento. Tá ok, galera? Então, no caso onde o caso de uso ele está sozinho, né, e nas relações aqui de inclusão ou extensão, não tem, vamos colocar assim, só tem um cara fazendo a participação nos casos de uso que estendem, incluem e tal, a gente pode inferir dessa maneira. Tá? Agora, se já tivesse um outro ator, por exemplo, vou puxar aqui o cliente. Tá? Puxei para cá o cliente, as relações dele acabaram voltando, mas assim, vou colocar aqui, vamos diminuir essa relação do cliente aqui. Já tinha até removido. Vamos pegar essa relação do cliente aqui e vamos deixar o cliente com uma relação só aqui no fazer reserva e no fazer checkout. Agora, pessoal, a gente tem uma situação onde temos outro ator que é o cliente. E aí isso já pode começar a levantar dúvida. Por quem que faz o pagamento? É o atendente e o cliente participa? A gente pode até perceber assim. Tá certo, é verdade. Mas pode levantar outras interpretações. Né? Será que o cliente faz o pagamento sozinho? Ele vai lá e tal, paga numa máquina, sei lá, ou passa o cartão numa máquina, já é automatizado, ele paga pelo site, alguma coisa assim. E aí é ele que está fazendo o pagamento ou não? É o atendente que faz? Especialmente se a gente tivesse uma relação desse tipo aqui, aí que levantaria mais ainda essa questão. Né? O cliente provavelmente faz o pagamento sozinho e tal. E se isso não for verdade, aí a gente está com um diagrama que está sendo aí, está errado porque está sendo interpretado, né, de maneira errada. Ele não tem os elementos necessários para que a interpretação seja correta. Então, nessa situação, se o atendente é quem faz o pagamento, ele teria que ter uma relação aqui para esclarecer. Ele faz o pagamento e o cliente participa da operação e tal. Lógico que isso vai estar descrito no caso de uso e tal, mas se a gente quiser deixar um diagrama claro, que você bate o olho e percebe já esses detalhes que são mais intuitivos, é interessante, pensar dessa maneira. Tá ok, pessoal? Então, quando a gente já tem mais de um ator interagindo, tal, aí o mais prudente realmente é modelar todas as relações, tá? Porque aqui a gente fica numa questão de dúvida. Não sei se é o cliente que faz sozinho, se é o atendente, são os dois. Então, depende muito da situação. Ok, pessoal? Então, vocês têm que analisar, tira a relação, vê se tem algum erro, vocês conseguem, lógico que isso está claro para mim aqui. Ou não ficou tão claro, então é melhor deixar a relação. Então, aí vocês têm que fazer esse estudo, tá? Mas é o que eu falo, na dúvida, coloquem todas as relações. Ok, pessoal?
Então, essa é que é a ideia que eu queria mostrar para vocês. Que às vezes vocês vão achar diagramas, né, que realmente estão aí, não mostram todas as relações, né, e vocês podem pensar, poxa, mas como é que é isso, né? Não está mostrando todas as relações, como assim? Existem diagramas que vocês vão encontrar que vão estar mais ou menos assim, ó, vai ter um ator, aí tem um caso de uso, né, um outro caso de uso aqui, sei lá, esse outro caso de uso aqui estende esse primeiro. Por exemplo, aí o ator está conectado a esse cara aqui. E não tem ator nenhum nesse cara aqui. Então, como é um cara só que está ligado, tem uma ligação, pode até existir outros casos de uso, tá? E outros atores, não tem problema nenhum. Um outro ator aqui ligado a um outro caso de uso, não tem problema nenhum. Automaticamente, esse cara aqui que não tem ator nenhum ligado a ele, você vai inferir, pô, é esse cara aqui que está interagindo, né? Porque ele tá fazendo isso aqui e ele tem uma relação, então provavelmente quem faz isso aqui é ele, porque não tem mais ninguém. E está correto essa interpretação. Então, nesse caso, onde a gente só tem um cara que está ligado a um caso de uso que se relaciona com outro que está sem ator nenhum, a gente já sabe. Agora, se isso aqui acontecesse, mas esse aqui inclui esse cara aqui, aí já levanta dúvida. Pô, será que esse cara aqui participa desse caso de uso também? Os dois participam ou não? É um cara só? Então, aí nesse caso, a gente já tem dúvida. E aí é melhor a gente modelar, né? Não, é só esse cara aqui está fora, esse aqui só faz isso aqui. Embora esse aqui inclua esse só faz isso aqui. Esse aqui ele não participa. Então é bom a gente deixar claro. Ok, pessoal? Não deixa nenhum caso de uso aí órfão de ator, né? Sem nenhum ator. Se você tem mais de uma relação, que tem ligações, né? Que podem levar aí a interpretações erradas. Tá ok, pessoal? Então, basicamente é assim, pessoal, que a gente usa a simplificação, tá? A simplificação certa que vocês podem fazer em qualquer circunstância é essa da herança. Deixa só no pai, se for realmente só, se ela realmente for herdada por todo mundo. Por exemplo, máquina de cartão não posso estar aqui no pai, porque ela só realmente atua aqui, mas o que for atuar para todos os filhos, você deixa no pai e simplifica. Agora, com as outras relações, eu aconselho cautela, tá? E eu digo mais, eu acho que particularmente quando se trata das outras relações, só simplifiquem quando for esse lance de ter um caso de uso que tem relação com outros que tem relação com um ator só, né? Essa situação que eu tinha mostrado antes aí do pagamento, ó, que isso ficou o pagamento sem nenhum ator vinculado a ele, tá? Mas esse cara, ele estende aqui, inclui aqui e tal, e aí você infere que é o atendente. Tá? Porque nas relações de herança a gente sabe que o pai não herda ator. Então não posso dizer, a máquina de cartão vai fazer parte aqui. Não, essa dúvida geralmente não existe. Mas aqui, obviamente, não tem ninguém no pagamento. Então é o atendente que faz. Então nessa situação eu acho sim que vale a pena simplificar. Né? Eu não preciso ter uma linha aqui indicando. Agora, quando é situações onde eu tenho outros atores envolvidos, tá? Aí, ou que está ligado, tá? Igual que eu tenho aqui duas relações que eu mostrei para vocês, ó, duas relações, e aí eu tenho mais de um ator, né, envolvido aqui, que era essa nossa situação, aí eu não sei, né, se é esse aqui, só é esse, ou se são os dois, aí pode levantar dúvida. Então aí é melhor deixar claro botando a relação. Agora nessa situação aqui, ó, não precisa, porque é óbvio que é esse cara aqui que vai cuidar desse caso de uso. Ok, pessoal? Então, são essas aí as premissas, tá, que a gente usa para fazer simplificação. E fica aí a minha recomendação, né? Simplifiquem apenas nesses casos aqui, onde a gente tem aí uma relação, um caso de uso sem nenhum ator, tá, com uma relação para outro que tem, né? E aí a gente sabe que é esse cara que vai fazer aqui também. Né? Lembrando que se tiver um ator vinculado aqui, tá? É um ator vinculado aqui. E na verdade esses dois participam desse caso de uso, aí eu tenho que ligar também. Porque se eu deixar só esse cara ligando aqui, vai dar a entender o seguinte, pô, não, só esse cara que faz parte aqui. Né? E aí eu tenho que deixar claro também. Né? Então aí eu tenho que mostrar. Agora, quando não há ator,
caso de uso está sozinho aqui e tem uma relação, né, uma ou mais relações de caso de uso que estão ligados a apenas um ator, não precisa, a gente sabe que ele já está ligado aqui. Ok, pessoal? E na situação de herança, tá? Nessas duas situações, eu acho que vale a pena simplificar. Nas outras, né, eu acho que não vale tão a pena, melhor vocês organizarem de outra forma, né, para não correr o risco de comprometer a interpretação do diagrama de vocês. E a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí como que a gente pode, né, fazer essas simplificações nas representações das relações no diagrama de caso de uso. Isso é muito importante para deixar a gente com um diagrama claro, sem poluição, sem confusão, que você bate o olho e já entende o que quer dizer, já entende as relações que estão ali presentes. Beleza, pessoal? Revisem sempre os conceitos. É importante que vocês apliquem corretamente, né, essas simplificações para que vocês tenham aí uma documentação mais otimizada e clara. Um grande abraço a todos e até a próxima.